Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos preencher, possa completar o vazio ou a parte vazia de todo homem que carece da presença de Deus, da graça de Deus, como todos nós carecemos cada vez mais e continuamente. Meus amados, vamos iniciar agora a próxima lição, a lição número 6, a lição dessa semana, que tem como título O Sinal do Senhor. Iniciando com esta nova lição, também no início dessa semana, vamos buscar aqui compreender a mensagem espiritual que o Senhor tem através do profeta Isaías para cada um de nós. Então, essa semana vamos focar especialmente aqui no capítulo 7 de Isaías, e nessa lição, o sinal do Senhor. O verso síntese está em Isaías 7,14, um verso muito conhecido pelos estudantes das Escrituras, que diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aqui, meus amados, nós temos aqui, como o próprio texto diz, um sinal. Um sinal. Sinal é algo tipológico, é uma sombra que quer apresentar algo real. Então, como? Se os olhos das pessoas nunca viram aquela coisa real, então ele vai apresentar um símbolo. Vou dar aqui um exemplo, que muita gente parece quando lê esse verso assim, ó, o Senhor vos dará um sinal. Parece que as pessoas leem assim, ó, o Senhor vai dar algo literal. Não é, é sinal. A palavra sinal está vinculado a algo que é uma sombra, que é uma imagem imprecisa daquele que é original, que é o verdadeiro, né? Exemplo, no livro de Apocalipse, por exemplo, tem uma linguagem como essa, semelhante a essa, quando João, olhando para o futuro, ele viu gafanhotos voando, só que esses gafanhotos tinham asas de ferro e cuspiam fogo pela boca, né? Tinham asas de ferro e tal. João estava vendo gafanhotos de ferro ou João estava vendo helicópteros, caças, aeronaves que jogavam bombas, fogo pela boca, jogando bombas que viram fogo, mísseis que viram fogo? Que essa é a visão. Então, como é que João ia dizer, estou vendo um helicóptero? O povo não ia saber, isso nem existia, esse nome nem existia, helicóptero. Como é que João ia dizer, estou vendo um avião, um caça a jato? O povo não sabia que linguagem era essa. Então, ele vai usar o quê? Aquilo que o povo conhece na sua época. Então, se o povo nunca tinha visto aquilo, a linguagem é de sinal. Então, muita gente, né, muito complicado de entender as escrituras, não consegue entender o que é a palavra um sinal, né? Então, quando todo mundo me nos dá um sinal daquilo, ou seja, me dê algo assim, uma amostra grátis, me dê algo assim, que eu possa pelo menos tentar entender o que vai acontecer, o que realmente, né, o que vem pela frente, tá? É mais ou menos isso. Então, o texto aqui, quando diz aqui, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e esse sinal, provando de que havia chegado o tempo do Evangelho da Paz, o tempo da restauração de Jerusalém, que é o grande contexto aqui, um povo que será julgado, mas na mesma promessa do Senhor, né? Ele também vai mostrar aqui para cada um de nós que haveria restauração, e essa restauração, essa salvação, essa redenção só viria com o nascimento de Cristo, né? E é esse o sinal que está sendo dito aqui em Isaías 7,14. Então, este é o sinal. O sinal de que a redenção de você está chegando é quando uma virgem, uma mulher jovem, né, que nunca teve relação sexual com um homem, tiver um filho de forma miraculosa, né, sem que ela necessariamente tenha se deitado com um homem e tido uma relação sexual e, através disso, ela tenha fecundado, né?
Então, concebido, como diz o texto aqui, né? Pois bem, e diz aqui o texto, e chamará o seu nome Emanuel. Então veja que aqui é mais um sinal, não é literal. Aqui é um sinal que precisa ser interpretado. Muita gente se utiliza desse termo aqui, isolado, da palavra Emanuel, para dizer, olha, Jesus era o próprio Deus eterno conosco. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o seu nome seria. A Bíblia não diz, ele será o Emanuel. Não, o seu nome, ele será chamado. Ele será chamado de Emanuel. Ou seja, o nome está vinculado à reputação, aquilo que ele iria realizar, aquilo que ele iria fazer. Como do próprio texto aqui do livro, capítulo 9 de Isaías, lá na frente, a gente vai estudar ainda sobre isso, ele vai dizer, o seu nome será Deus forte, conselheiro, Pai. Não diz que ele é o Deus forte, que ele é o Pai eterno, Pai de eternidade. Dizendo que o seu nome será. Assim como o nome de Abraão era Abraão, o seu nome será Pai Excelso. E Abraão era o próprio Pai Excelso, porque o nome dele era assim. E Elias, o seu nome será Elias, o pai e a mãe, né? Colocou esse nome, o seu nome será Elias. Elias, El, de Elohim, Ia, de Yahvé, quer dizer o Senhor Deus. E Elias era o Senhor Deus, porque era chamado assim. Então tem muita gente que foi ensinado por uma tradição religiosa, uma triste herança desde a Idade Média, que tem dificuldade de entender o que a Bíblia está dizendo. Diz que o seu nome será chamado. Isso é tão claro que o Jesus deveria ser chamado de Emanuel. Agora, me diga uma coisa, quando foi que Jesus foi chamado de Emanuel por alguém? Ninguém dos seus discípulos chamou de Emanuel. Chamava ele de Rabino, os títulos, né? Títulos. Porque todo mundo chamava ele de Yeshua, Jesus, nós chamamos hoje de Jesus, né? Mas chamava ele de Yeshua. Todo mundo chamava assim, né? Se você pegar os manuscritos mais antigos daquela época, lá na região da Galileia, onde ele foi criado, nem Yeshua era Yeshu. Que era isso é muito claro a gente entender isso, não quero entrar numa discussão aqui de gramática, né? Porque tem uma turma aí que gosta, né? Não assimila nada espiritual, só gramatical. Eu não quero entrar nesse âmbito não, para não incentivar essas pessoas vazias, né? Superficiais da letra morta. Mas vamos lá. Porque era um costume, assim como aqui no Nordeste, né? Nós chamamos José de Zé. A gente abrevia, é normal, né? Então, esse costume, esse ponto cultural, nós assimilamos dos judeus, principalmente do povo simples, né? O povo simples lá da Galileia, onde Cristo foi, onde cresceu. Pois bem, então, deixando bem claro aqui que isso é o que a gente vai tratar aqui essa semana, né? Sobre esse sinal, o sinal de Deus revelando para o seu professo povo que havia chegado o momento da sua redenção, dele resplandecer a sua glória através do filho de uma virgem. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta da nossa lição, que diz assim: como Acais e o povo de Jerusalém ficaram com a união, ao saber da união entre os reis da Síria e o rei de Israel? Qual foi o estado de espírito, né, do rei Acais, que era o rei lá de Jerusalém, o rei dos judeus, né, do reino de Judá, ele e o seu povo, né, ao saberem que os dois reis, o rei da Síria, né, e o rei de Israel, haviam se unido para atacar os judeus. O texto diz aqui em Isaías 7, versículo 1 e 2, assim: no tempo em que Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acais soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. Vejam só, meus amados, essa linguagem, claro que é uma linguagem mais moderna, né? Deve estar na nova versão internacional, ou a Bíblia na linguagem de hoje, trazendo uma linguagem que nós entendamos o estado de espírito daquele povo. Então, o que aconteceu?
Isso era um costume daquela época, dos reis fazerem aliança uns com os outros para tentarem atacar outro. O próprio Israel, o povo de Israel, antes mesmo de Davi, e durante e depois, né, de Davi, né, durante não, depois de Davi, o povo, principalmente na época dos reis, né, quando depois de Saul, a época dos reis, algumas vezes, por exemplo, o povo de Israel foi tentar pedir ajuda aos egípcios, pedir ajuda a muita gente para batalhar contra outra pessoa. Era comum, quando eles não confiavam no Deus que tinham, iam buscar ajuda de outro rei para se unir, para juntar os exércitos, para ter um exército numeroso, confiando em carros e em cavaleiros, nas armas, para atacar alguém que queria conquistar ou alguém que era o seu inimigo, que os declarava como inimigo. E aqui, olha o que acontece. Israel, que era 10 tribos, né? Aqui comandado aqui por Peca, o nome do rei era Peca, o nome aqui na língua hebraica, Peca, não tem nada a ver com a língua portuguesa. Peca aqui é alguém que cometeu um pecado, né? Mas lá era outra. Então Peca, filho de Remalias, ele vai buscar aqui o rei da Síria, Rezim, para que eles unam os seus exércitos e ataquem Israel, atacar o seu irmão mais novo, que era Judá. Como é que irmãos, filhos do mesmo pai Jacó, têm um ódio desse tamanho um pelo outro? Como é que um irmão ataca outro? Né? Olha, isso não é muito difícil de entender, não. Por que uma igreja evangélica ataca outra? Por que muitos evangélicos vivem na internet atacando, perseguindo seus irmãos evangélicos? Porque não concordam com determinado... o tempo todo, né? E vai perseguir, vai para as barras da justiça, né? E tem os tribunais, etc. Pois é, não é difícil de entender, não. Isso é fácil de entender. O problema é que o texto aqui está dizendo que o remanescente de Jacó, que aqui é Judá, o restinho que sobrou de todo o reino de Israel, das 12 tribos, foi a tribo de Judá, que ficou em Jerusalém, enquanto as 10 tribos foram para o norte, a região ali de Betel, Samaria, e formaram ali o reino do norte, que é chamado também de os filhos de Efraim, em algum momento, né? Chamado também dos filhos de Israel, que nos dias de Jesus Cristo é referido-se a eles, né, como pelos líderes religiosos lá de Jerusalém, como os samaritanos, ou por Jesus e seus discípulos como os gentios, né? Vejam bem, ó. Os filhos de Jacó, né, agora era chamado de gentio. Já imaginou um negócio desse? Assim era visto. Por quê? Porque todo mundo sabia e se pregava, né, a partir dos próprios profetas, de Isaías, Jeremias e tal, que Judá havia se tornado, com essa divisão, o remanescente, o restinho. Ali o Senhor, né, querendo que Judá realmente fosse um remanescente. Embora Judá vai cair, vai pecar, vai fazer todo tipo de desgraça, né? E de Judá, Deus vai tirar outro remanescente. Essa sequência é muito clara, né? Pois bem, então o que acontece aqui é que quando o rei Acais, rei de Jerusalém, rei de Judá, soube que esses 2 reis se uniram com seus exércitos para atacar Jerusalém, e o povo, isso foi anunciado ao povo também, um rei fraco, né? Porque um rei forte, ele iria animar o povo, dizer para o povo que Deus estaria com ele, porque o Deus já havia destruído egípcios, amalequitas, midianitas, filisteus, todo mundo que, né, foram contra Israel, havia sido destruído, muitas vezes, na maioria das vezes, com um exército muito inferior, com armamento inferior e muitas vezes sem pegar numa espada. O próprio Deus resolveu o problema para eles. Mas Acais aqui, junto com o povo, mostrando o estado espiritual do povo lá em Jerusalém, é que já não mais confiavam em Deus. Então, tanto o rei quanto os seus súditos, diz o texto aqui, que ao tomar ciência dessa notícia, dessa realidade, dessa união, né, entre Peca e Rezim, diz que eles começaram a tremer, feitos várias vezes, com tanto medo, a expressão aqui é com tanto medo, mas ficaram com tanto medo, né? Veja bem que aqui é um dos exemplos bíblicos
de que o medo, ele é o verdadeiro inimigo da fé. Se eu disser que onde há medo não há fé, é verdade. Isso aí é uma constatação clara. Porque a falta de fé fez com que aquele povo ficasse com muito medo. Se tem algo que destrói o homem antes mesmo da batalha, é o tal do medo, né? É por isso que Jesus Cristo, não só Cristo aqui quando esteve aqui, mas no Antigo Testamento nós encontramos, né, a manifestação da glória do Senhor através do seu anjo, através dos seus mensageiros. O tempo todo o Senhor estava dizendo: não tenha medo, não tem mais, não tem mais. O tempo todo ele disse isso para Moisés, disse isso para Josué, disse isso para Gideão, disse isso para tantos, para Davi, disse muitas vezes: não tenha medo, não tenha medo. Aí Cristo vem fazendo a mesma coisa, repetindo o que era claro. Eu vim aqui para encorajar vocês, para que vocês não tenham medo. A primeira vitória que Deus nos dá ao colocar a sua palavra em nosso coração, o seu espírito habitando em nós, é expulsando de nossa vida para sempre o medo. O medo, ele cria um inimigo inimaginável, né? Um inimigo fantasioso, uma fantasia, o medo cria cenários irreais para tentar arrancar de nós a nossa fé e criar um inimigo maior do que o que ele é, um inimigo invencível. E não tem isso. O medo é uma grande mentira. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta. O que o Senhor mandou Isaías fazer e dizer ao rei Acais? Qual o significado dessa mensagem aqui do Senhor? Veja que depois que o povo e o rei ficaram com tanto medo que suas pernas tremiam como vara verde, então o Senhor mandou um recado para o rei, para o povo, através do profeta Isaías. Então o Senhor disse a Isaías 7, 3 e 4, vá com seu filho, Sear-Jesube, encontrar-se com o rei Acais, rei Acais. Acabe era o antigo rei de Israel. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal, que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, o bom senso. Não fique, porque o medo e a agonia acaba tirando, né, a razão. Diga a ele que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Olha só a razoabilidade que o Senhor tenta colocar na mente medrosa do rei Acais e na mente aterrorizada do pobre povo de Israel, das crianças, dos velhos, das senhoras idosas, né? Que nesse momento deveriam estar só o caco nas emoções, né? Já imaginou um senhor idoso com os seus filhos, uma senhora, uma mãe que está amamentando um filho, saber que um rei vai vir com flechas, com fogo, com pedras sendo lançadas com catapulta nas portas, nas paredes, e o povo gritando feito um doido que vai matar, que vai estrangular, que vai estuprar, que vai fazer todo tipo de desgraça. Isso era para tirar a razão de qualquer um, né? Então o povo estava por isso que o povo estava com medo, porque antigamente era assim que se conquistava uma cidade, com muito terror, com muita carnificina, com muita barbaridade. Não que hoje seja diferente, né? Hoje estão usando tantas bombas que quando a bomba cai sobre as pessoas desaparecem. Só os pedaços, né? Pedaço irreconhecível, capaz até difícil até de juntar os pedaços, né? Mas as pessoas morrem nem sendo que morreu, da pancada dos bombardeios, né? Antigamente era muito diferente, né? Não que a morte seja diferente, mas era essa questão do preparatório para a guerra era algo terrível. Isso é tão terrível que o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 24 que muitos desmaiariam de terror só em ouvir os rumores da guerra, que estava vindo uma terrível guerra.
Hoje, muita gente está depressiva, muita gente está doente, só porque vive na internet, dia e noite, escutando rumores de guerra. Que alguém vai tomar o seu dinheiro, que alguém vai lhe escravizar, que o fim do mundo está chegando, né? Esses rumores, essa era a situação que estava chegando ao ouvido daquele povo. Nem havia chegado a guerra ainda. Nem havia chegado às vias de fato ainda, quando o Senhor envia o seu profeta para tentar acalentar, encorajar, animar o coração do rei, que é o... Né? Deus sempre fala através do líder, que é através do rei. Para que o rei, na sua posição de liderança, pudesse fazer o seu papel de homem corajoso, e não de homem que está se tremendo todo, porque escutou que exerce um Niro para vir contra ele, né? Então o Senhor aqui manda aqui três observações para o rei Acais. Primeiro, fique alerta. Ou seja, no momento em que o inimigo está tentando nos fazer mal, Deus é quem vai me defender. Eu tenho tanta fé que Deus vai me defender. Não, agora eu vou dormir, estou nem aí. Por onde ele vem? Vem pelo caminho tal. Então vou armar uma rede lá no meio do caminho e vou dormir lá. Eu quero que ele, quando ele for botar a espada no meu pescoço, o Senhor vai me livrar. Não é assim, não. O Senhor diz, o perigo é real. Agora, porque o perigo é real, não é obrigado você ter medo, não. No perigo real, você tem que fazer duas coisas. Fique alerta. E o que é ficar alerta? Vamos perguntar a Jesus o que é alerta? Ele vai dizer, vigiai e orai. Ou seja, você vai perder o sono vigiando. Porque você sabe que o perigo é real. O perigo é verdadeiro, sua vida está em risco. Você só não vai morrer porque Deus vai lhe libertar. Mas você sabe que o perigo é real. A sua carne vai se tremer de medo. Fique alerta. Então vá ficar alerta. Vá ler a palavra de Deus em alerta. Vai estudar mais a palavra. Fique noite acordado. Vigiar é isso aí. Não dormir à noite. Ficar lendo a Bíblia, ficar meditando na palavra de Deus. Vendo o que Deus fez com o seu povo no passado. Vendo o que Deus livrou seu povo no passado. E orai. Orai quer dizer, ao ler a palavra de Deus, você precisa orar, precisa conversar com Deus. Porque é lendo a palavra e depois orando, pedindo a Deus o entendimento daquilo, o discernimento, a revelação, o ânimo, o refrigério, que você vai crescer. Depois ele diz, segunda coisa, não perca a calma. Fique concentrado. O homem alvoroçado, ele não pensa, ele faz besteira. Então não perca a calma, fique tranquilo. O espírito fique tranquilo, porque é ali que eu vou conversar com você. Não se desespere, não adianta desesperar, não ajuda em nada, só atrapalha. E por último ele diz, não tenha medo. Não tenha medo, não se desanime por causa desse medo, né? Aí o Senhor dá a razão. Olha a racionalidade com que o Senhor fala. Por quê? O Senhor vai dizer assim para Acais, Acais, sabe quem são Rezim e Peca? Sabe quem são eles? Na minha mão, diante de mim, são dois tição soltando fumaça. O que significa isso? O Senhor tem muita gente hoje que está com medo de determinadas lideranças políticas, lideranças de países, né? Homens poderosos, homens políticos que chamam de poderosos, que poderoso só tem Deus mesmo, né? Homem não é poderoso. Mas os homens falam assim, homens poderosos, tal. Beleza, vamos chamar assim também? Então tem muitos homens poderosos que as pessoas temem, porque tem o poder de dar uma decisão judicial, uma canetada, né? um decreto, né? Qualquer tipo de coisa. No mundo todo está acontecendo isso. Inclusive no nosso país também acontece, em todo canto acontece isso. Né? Agora, imagine só. Aí o Senhor vai dizer assim, quem é esse aí? Ele não vai morrer um dia, não? Ele é eterno? Esse homem aí é eterno? Ele tomou o elixir da juventude? Será que do dia para a noite homens poderosos não pegaram uma doença e morreu no outro dia? Quantas pessoas? Então, por que eu tenho que ter medo de um homem? É isso que ele está... Agora, mas Peca é um rei poderoso. Peca tem 12 tribos de Israel, são muitos soldados. E reunindo a um rei tirano, sanguinário, Rezim, lá da Síria,
um povo radical, bárbaro, conquistador, aí é que complicou as coisas. Tem que Não, eu estou dizendo para você que serão 2 tições, mas não é 2 tições fumegando, não são 2 tições com fogo na ponta, são 2 tições fumaçando. O tição começa a fumaçar quando ele está se apagando, quando ele está chegando. Não são 2 tições em chamas, são 2 tições fumaçando, soltando fumaça já para se apagar. É assim que o tição faz quando está se apagando, começa a soltar a fumaça. Quanto mais solta a fumaça, porque está se apagando. Olha que revelação maravilhosa o Senhor está dizendo. Quantos tições fumaçando não tem ameaçado a sua vida? E você com medo de tição fumaçando? Tição fumaçando, baixa um sopro, né? Baixa um pouco de areia em cima que ele se apaga. Confiemos no Senhor, porque não há nenhuma união feita contra o seu povo que não possa ser destruído com uma pá de areia.